Pronto? Começou? Tá pegando aqui? Ótimo. Então, eu vou começar a aula de hoje, tá? Mostrando um resultado que diz que em qualquer intervalo aberto da reta, há, nesse intervalo, um número racional e um número irracional. Não importa quem seja o intervalo, tá? Então, a proposição, e eu só vou demonstrar metade dela, tá? Não vou usar tempo. Proposição é o seguinte. Se A e B são números reais, com A menor do que B, então eu tenho um intervalo AB aberto, e mais. A conclusão é o seguinte, então, existe um número racional, existe X racional, e existe X, o quê? Irracional. Quando eu coloco existe X não pertencente a quê, quer dizer o quê? X pertence a R e não pertence a quê, tá? Ou seja, existe X pertencente a quem? A R menos Q. Se está em R menos Q é porque é real e não é racional, tá? Existe X, tá? Tal que, tais que, os dois pertencem ao intervalo aberto AB. Olha X depois. Hã? É X e Y. Existe X e Y, X racional, e já comecei mal, né? Existe X racional e Y irracional, tais que os dois pertencem. O que é que está dizendo? Está dizendo que em qualquer intervalo dessa forma, qualquer intervalo aberto AB, nele há um número racional e há um número irracional. Então você começa a ver, você tem que entender a natureza do conjunto dos números reais. E a natureza vem da sua definição. Vem do fato de que a cada número real está associado um único ponto da reta, né? Melhor dizendo, quando você escolhe numa reta um ponto para ser o zero, um ponto associado ao zero e um ponto associado ao 1, né? Quando você faz isso, cada número real fica associado a um único ponto da reta e reciprocamente. Cada ponto da reta fica associado a um único número real. Certo? E dessa forma você tem isso. A prova disso é simples, ela não é complicada. Primeira coisa que você observa é que como o A é menor do que B, uma coisa que eu faço aqui, para não ter que reescrever, numa demonstração matemática aqui, qual é a minha hipótese? Qual é? Primeiro, isso aqui é uma proposição. As proposições que interessam... Agora eu já encerrei aquela introdução à lógica. Agora é só matemática para chegar no cálculo, para chegar no limite, tá certo? Chegar em limite, depois derivada e integral. E como eu disse e afirmo aqui, toda vez que eu escrevo proposição, o que segue é o enunciado de uma proposição verdadeira. Certo? E isso aqui é uma proposição. Que tipo de proposição é essa? É uma conjunção? É uma disjunção? É uma implicação? É o quê? Uma implicação. Se isso aqui ocorre, então, qual é a conclusão? Existe. Então, quem é a hipótese? Quem é a hipótese aqui nesta proposição? Quem é? A e B são reais. Quando eu pergunto quem é a hipótese, a palavra se não faz parte da hipótese. A hipótese é o que está entre o se e o então. A hipótese é isso. Tá? Se P, a hipótese é P. Então, quem é a tese? Quem é a tese? O que eu quero demonstrar? Quem é? Existe X racional e existe Y irracional, tais que X e Y estão nesse intervalo.
Por isso que numa prova, você faz o quê? Você admite que a hipótese é... Como é que eu mostro que uma implicação é verdadeira? Mostrando que a veracidade de quem? Da tese, do consequente, é consequência da veracidade do antecedente, veracidade da hipótese. Eu não dei aquela revisão de lógica, para muitos, introdução, para você esquecer, para vocês esquecerem, para usar, tá? Então, por isso que numa demonstração, se você não quer escrever a hipótese, você chega e coloca assim, ó, admita as hipóteses. Admita a hipótese, ou as hipóteses. Tá? Como que? Hipótese. Então, vamos lá. Como A é menor do que B, como A é menor do que B, qual é a conclusão? B menos A é positivo. Aí o último resultado da penúltima aula, não sei nem se da última aula. Se o B menos A é positivo, então conclusão, daí existe o quê? Um N natural não nulo, tal que o inverso de N é menor do que B menos A, porque B menos A é positivo. Então eu consigo um natural, existe um número natural não nulo, N, tal que o inverso de N é menor do que B menos A. B menos A maior que zero. Hã? Porque eu sou quando eu estou ali B menos A maior que zero. Ah, sim. Como A menor do que B, qual é a conclusão? B menos A é o quê? Maior que zero. B menos A é mais positivo. Daí existe o N tal que 1 sobre N. Agora, por outro lado, por outro lado, por outro lado, por outra razão, você pode escrever os reais como sendo o quê? É a união de uma família de intervalos, família de conjuntos. Eu expliquei aqui o que é uma família de conjuntos indexadas por um conjunto I. Então, os reais eu posso escrever como sendo a união com M pertencente a Z de todos esses intervalos. Do intervalo M mais 1, ou melhor, escrevendo, melhor assim. M menos 1, M aberto. Não é não? Ah, teria que ser reais não nulos, né? Hã? Teria que ser reais não nulos, né? Não. Reais não nulo, não. M pertencente a Z é a união de todos esses intervalos. Quem são esses intervalos? Quem são? Eu estou pegando união. Que união estou pegando? Quem é? Começa do 0, 1? Não começa do 0, 1. Mas eu sei que depois do 0, 1 vem o quê? O 1, 2. Depois do 1, 2 vem o quê? 2, 3. E continua aqui. Concorda? E antes? Quem é que vem antes do 0, 1? Quem é? Quem é? Menos 1, 0. Antes desse, quem é? Menos 2, 1. União e continua para cá. Menos 2, menos 1. União de uma família, que é uma família infinita de intervalos. É ou não é? O conjunto dos números reais não é isso? Cada número real pertence a algum desses intervalos. É ou não é verdade? Cada número real pertence a algum desses intervalos. Tem até o conceito que eu vou usar mais para frente, que é o pessoal de computação, programação, sabe, quem tiver, é o teto de um número real e o chão de um número real. É um conceito de programação, mas eu não vou mencionar isso agora. Fica aqui. M de mamãe, tá?
Quando eu percorro os M's, o M no conjunto de números inteiros, eu tenho essa união de uma família. É uma união infinita, tá? Já foi definido aqui. Diga. Você só colocou ali que B menos A é maior que zero. Neste caso não vai ser menor que zero. Porque eu estou, a hipótese, questão da hipótese. Admita as hipóteses. Admita a hipótese. Sim, né? A hipótese, o A é menor do que B. Se o A é menor do que B, B menos A é o quê? Se eu for trabalhar com números negativos, Ah, não? trabalhar com números negativos, por exemplo. A e B são números reais quaisquer, com A menor do que B. Quaisquer números reais A e B, com A menor do que B. Essa é a minha hipótese. Se A e B são números reais e A é menor do que B, então admita as hipóteses. Qual é a hipótese? Admita a hipótese. Qual é a hipótese? Eu já tenho de partida que o A é menor do que B. Se o A é menor do que B, qual é a conclusão? B menos A é um número positivo. Mas se B menos A é um número positivo, pelo axioma de Euclides, lá no final da penúltima aula, existe um N natural tal que 1 sobre N é menor que B menos A. É um fato. Mostrado. Usando esse mesmo argumento, só que nos reais não negativos. Aqui eu começava do M natural. Tá lá. Mas aqui não, aqui vai pegar M inteiro. Então eu cubro toda a reta com esses intervalos, com a união desses intervalos. Se a união desses intervalos aqui, tá certo? A união desse intervalo dá um R, então esse número aqui, o número A vezes N, onde N é o inteiro natural que garante essa desigualdade, esse número A vezes N, como ele é real, ele pertence a um desses intervalos. Tá lá? Então a conclusão, ponto. Por outro lado, isso aqui. Logo, qual é a conclusão? Existe um M o quê? Inteiro. Existe um M inteiro, tal que o número A vezes N pertence ao intervalo. Que intervalo? Intervalo menos 1, M menos 1, M. Diga. Por que o intervalo é aberto? Por que é M menos 1 e M se o M está fora? É porque eu quero uma união. Se eu botasse fechado, continuava funcionando. Era verdade. Verdade, não era? Não era? Mas aberto é verdade e serve ao meu propósito. Qual é o meu propósito? Eu tenho um norte aqui. Qual é? Mostrar o resultado. Mostrar que em qualquer intervalo dessa forma, nele há um número racional e um número real. Irracional. Um número racional e um número irracional. Isso aqui vai servir. Ó. Por que eu pego aberto? Porque daí você tem o seguinte. Assim, você tem a primeira coisa. O A vezes N é menor do que o M. Ou seja, o A. O que é que acontece com a desigualdade? Quando eu multiplico ou divido cada um dos seus termos por um número positivo. Permanece. Então eu vou dividir tudo por M, eu fico com o quê? Com A menor do que M sobre N. Estão entendendo? Está entendendo onde eu quero chegar? Ó? Eu já cheguei que esse número, porque existe o N tal que isso acontece. Existe o M tal que isso acontece. Então, conclusão lógica. Esse A é menor do que M sobre N. Agora eu vou mostrar que esse M sobre N também é menor do que B. E se eu fizer isso, o número M sobre N pertence a quem? Intervalo AB. E aí a primeira parte da demonstração está feita. Mas você não esqueça que você tem o seguinte, ó. Além disso, você tem a seguinte coisa. Você tem a seguinte coisa. Esse AN, ele não é só menor do que M. Esse AN
é o quê? Ele não está nesse intervalo? Então ele é maior que ou igual a quê? A m menos 1. Ou seja, o m é menor ou igual a quê? A n mais 1. É ou não é? O que dá, ou seja, o que dá o seguinte. De novo, quando eu divido os dois lados de uma desigualdade por um número positivo, a desigualdade permanece. Dividir por um número positivo é multiplicar pelo seu inverso. Então, vale. Então, o que é que eu fico? Eu fico com m sobre n menor, quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? Menor ou igual a mais o quê? 1 não. 1 sobre n. O que dá, tem acento aqui. Acontece que 1 sobre n é menor do que b menos a. E aí você lembra o seguinte, ó. Você pega 3 números reais. Se o x é menor do que y, então x mais e é menor do que y mais e, não é? Ou seja, somar o mesmo número a dois lados de uma desigualdade não altera a desigualdade. Agora, observe aqui, ó, observe. O 1 sobre n é menor do que quem? B menos A. Não é? Qual é a conclusão? 1 sobre n mais A é menor do que o quê? B menos A mais A, que dá quanto? B. Então, esse número aqui é menor do que o B. Isto é, o número m sobre n é menor do que B. Portanto, qual é a conclusão? O número m sobre n pertence ao intervalo AB. Porque o m sobre n é maior do que A e o m sobre n é menor do que B. Porque o m sobre n é menor que ou igual a esse, que por sua vez é menor do que B. Então, o m sobre n é menor do que B. Ok? Então, existe, ó, por quê? Por quê? Porque existe n natural não nulo, tal que isso acontece, e existe m inteiro, tal que isso acontece. Logo, existe um número racional da forma m sobre n, tal que isso acontece. E encerrou parte da demonstração. Isso mostra o quê? O que foi que eu mostrei? Eu mostrei que em qualquer intervalo aberto AB dessa forma, há nele um número racional. Agora falta a outra parte. Mas aí eu deixo com vocês darem uma leitura nas notas. Nas notas eu mostro isso e mostro que também existe um número quê? Irracional. Mas aí eu deixo a cargo de vocês irem nas notas e lerem, tá certo? Porque eu quero observar um outro aspecto aqui, ó, dessa demonstração. Uma consequência dessa demonstração é o seguinte: uma consequência desta proposição, desculpa. Esta proposição diz que qualquer intervalo aberto a B há um número racional. Mas dela eu concluo que existem infinitos números racionais e infinitos números irracionais. Por quê? Eu vou fazer um esboço aqui para você, ó. Não vou escrever, usar tempo de aula para escrever, que eu tenho coisas mais interessantes para descrever hoje, tá? Para vocês. Que é o seguinte, ó. Tá aqui a reta. Tá aqui a reta. Pegue o intervalo aberto AB. Tá aqui o intervalo aberto, você pega o A, pega o B e pega o intervalo aberto AB aqui.
O que é que essa proposição diz? Vamos lá. Diz que nesse intervalo há um número racional e há também um número irracional. Então, existe um número, vamos dizer, vamos pegar irracional. Existe um número irracional, existe um número Z1 irracional aqui dentro. Não existe? Certo? Proposição diz. Mas aí, se existe um número racional aqui dentro, eu vou para o intervalo A, Z1. Ó, que o A é menor que Z1. Isso é um outro intervalo aberto. O que é que essa mesma proposição diz? Diz que nesse intervalo há o quê? Um número irracional Z2. Há um número irracional Z2 dentro desse intervalo. Aí eu vou para onde? Agora eu vou para o intervalo o quê? A, Z2. Aí eu aplico a proposição nesse intervalo. O que é que essa proposição diz? Diz que nesse intervalo há um número irracional o quê? Z3. Então eu tenho um número irracional Z3 dentro desse intervalo. Aí eu olho o quê agora? Para o intervalo A, Z3. Aí dentro desse intervalo A, Z3 há o quê? Um outro número irracional. Isso acaba? Não. Então, dentro desse intervalo, há um número irracional Z3. Continuando assim, qual é a conclusão? Eu consigo, dentro do intervalo AB, infinitos números irracionais. Desculpe. Eu estou aplicando para irracional. Eu consigo infinitos números irracionais. Por que infinitos? Porque eu sei que o Z1 é maior que o quê? Z2, que é maior que o quê? Z3, que é maior que o quê? Z4, que é o maior que o Z5 que eu vou conseguir, que é maior que o Z6, que é maior do que todos os outros que eu vou conseguir. E todos eles aonde? E todos eles dentro do intervalo que AB, qualquer que seja o I. Já começar a preguiça, ó. O que é esse símbolo aqui? O que significa esse símbolo? Qualquer que seja o I natural não nulo. Qualquer que seja. Então, o fato é, em qualquer intervalo aberto AB, há infinitos números racionais e há infinitos números irracionais. Entendido? Pronto, aí começa aí.